Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 25 de agosto, terça-feira, somos convidados a celebrar a palavra de Deus em nossa vida, a acolher o próprio Cristo que se faz palavra viva em nós. Para tanto, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra, amados irmãos e irmãs, em São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveriais praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guiais cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o corpo e o prato por fora, mas por dentro está cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpai primeiro o corpo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja também celebraria, ou melhor, nos convida a celebrar, na medida do possível, a memória de São Luís de França. Luís IX, nascido na França em 1214 e falecido na Tunísia em 1270, exerceu a realeza com espírito de oração, penitência e amor aos pobres e doentes. Promoveu o bem social e o crescimento espiritual de seus súditos. A seu exemplo, colaboremos com zelo pastoral na expansão do reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, apesar de tão pequeno, curto, os versículos, apenas 4 versículos se formos analisar, mas nos traz um ensinamento muito forte, um ensinamento profundo. Jesus que utiliza deste artifício profético aonde denuncia as injustiças. O ai de vós, mestres da lei e fariseus. Jesus que chama a atenção dos mestres da lei, dos fariseus, para uma realidade importante, chamando-os de hipócritas. Aqui, Jesus convida, de certa maneira, a partir daquilo que ouvimos, da prática do dízimo, à verdadeira experiência da religião. Os mestres da lei e fariseus se diziam observadores restritos da lei que procuravam viver plenamente a religião do seu contexto, mas deixavam de vivenciar aquilo que é oportuno e mais valioso. Como Jesus dizia, os ensinamentos mais importantes da lei estão deixando de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Fidelidade para com a palavra de Deus, fidelidade para com aquilo que o Senhor suplica, sobretudo a esses que são representantes, o cuidado dos mais pequeninos. A misericórdia para com aqueles que menos têm, a justiça para os desvalidos. Ao agir desta maneira, se preocupando com as coisas pequenas e esquecendo o mais importante,
Eles são considerados como cegos que estão guiando cegos. E, em outras palavras, o Senhor os convida a um caminho importante, a uma experiência importante na vida de todos nós. Nós somos convidados a purificar-nos interiormente. Lembre-se que o Senhor nos fala, não é aquilo que entra pela boca que nos torna impuro, mas o que sai do coração. Amados irmãos e irmãs, aqui o Senhor então nos pede para viver este caminho, fazer esta limpeza, esta purificação de nosso coração que inúmeras vezes é marcado por situações que só nos ferem, por situações que muitas vezes nos torna indiferentes para conosco e para com os próprios irmãos e irmãs. Portanto, o Senhor hoje nos convida a esta atitude, a atitude de observar a lei de Deus, de acolher a sua palavra e de exercer a justiça, a misericórdia e a fidelidade para com Deus, para com nossos irmãos e irmãs. Por isso, amados irmãos e irmãs, que a exemplo de São Luís de França, possamos também nós procurar contribuir para o reino de Deus, para a sua causa entre nós, para que o reino possa acontecer já em nosso meio. O que estamos fazendo? Qual a nossa contribuição? Como estamos colaborando para que o reino dos céus aconteça aqui entre nós? Como estamos vivenciando a justiça, a misericórdia e a fidelidade para com Deus? Estamos vivenciando uma religião de vivências exteriores somente? Ou o nosso coração está verdadeiramente unido com o propósito do Senhor em nossa vida? Por isso, peçamos a Deus no dia de hoje esta graça especial, que o nosso coração possa se unir à sua causa, que possamos testemunhar o Evangelho e promover já aqui entre nós o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.